Como vocês sabem, nós temos no mercado aparelhos de ar-condicionado que possuem aquela unidade externa, ou seja, a condensadora no formato quadrado, e nós temos também outros aparelhos de ar-condicionado que possuem essa condensadora naquele formato redondo, no formato de barril. E a partir disso, alguns membros aqui do canal de vez em quando mandam para a gente perguntas sobre esse tema. Fabiano, essa questão da condensadora quadrada ou da condensadora redonda, além dessa diferença do formato, né, existe alguma diferença significativa entre elas? Por exemplo, será que uma pode ser mais econômica ou mais eficiente do que a outra? Então, se você tem esse tipo de dúvida, se você quer entender melhor essas diferenças entre as condensadoras quadradas e as condensadoras redondas, nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo de hoje. Antes de começar, como esse é um tema que interessa muitas pessoas, eu já quero te fazer um convite. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, por favor, deixa o teu like, que o teu like ajuda muito o nosso canal. Você não faz ideia a diferença que um simples like faz aqui para o nosso trabalho. Além disso, se você gostar muito desse vídeo, né, e quiser sempre estar bem informado sobre essa questão de ar-condicionado e quiser conhecer mais sobre esse mundo, né, aproveita e se inscreve aqui no canal. A gente aqui sempre está falando sobre ar-condicionado, sobre tecnologias, a gente fala muito sobre os aparelhos de ar-condicionado da Midea, mas logo logo a gente vai começar a trazer vídeos falando sobre outras marcas, como Daikin, LG, Samsung, e para você não perder nenhum dos nossos vídeos, basta você aproveitar esse vídeo aqui e já fazer a sua inscrição aqui no canal. E nós vamos começar, pessoal, o nosso papo falando sobre essas condensadoras no formato redondo, nesse formato de barril. E detalhe, aqui no vídeo vocês estão vendo uma foto, né, de uma condensadora redonda da Midea, mas o que eu vou falar aqui vale para qualquer modelo de condensadora redonda, independente da marca. Vale para Fujitsu, para Daikin, de repente para Samsung, para LG, independente da marca, o que eu vou falar aqui é de maneira geral, ok? O detalhe é o seguinte, essas condensadoras nesse formato redondo, nesse formato de barril, elas possuem uma saída de ar vertical, ou seja, a ventilação é para cima, né? Porque aqui o ventilador ele joga o calor para fora, né? Através desse ventilador que fica aqui na parte superior. Então é no sentido de exaustão, né? Que ele está jogando ar para fora da unidade. É uma ventilação que vai para cima. O detalhe, e aí é o que pega muito esse modelo redondo, que muitos clientes costumam reclamar sobre o barulho que essas condensadoras redondas elas produzem, né? Em comparação às condensadoras quadradas, eu, por exemplo, eu tenho aqui um aparelho de ar-condicionado que é uma condensadora quadrada, ele está ligado aqui do lado de fora da minha janela e eu não consigo escutar ele. Às vezes eu abro a janela, tento colocar a cabeça perto para ouvir, e eu não consigo ouvir um barulho perceptivo. Já essa condensadora redonda, as pessoas comentam que elas costumam ser bem barulhenta. Algumas pessoas falam até que é tipo turbina de avião. Eu acho meio que um exagero, né? Algumas pessoas parecem que têm super audição, mas eu quero que vocês coloquem aí. Você tem essa condensadora redonda na sua casa, no seu apartamento, ela faz um barulho que para você é perceptível, incomoda? Coloca aqui embaixo nos comentários que seria bom saber. Mas no geral, pelo menos em comparação com a condensadora quadrada, as redondas elas são mais barulhentas e eu vou falar já já mais detalhes sobre isso. Outro detalhe, essas condensadoras redondas, pessoal, elas são mais indicadas para algumas instalações específicas. De maneira geral, se você puder comprar um aparelho com essa condensadora quadrada, para você acaba sendo mais vantagem. Ela vai ter menos barulho, geralmente elas têm algumas tecnologias que fazem elas ser mais modernas. Então, no geral, se você puder, eu recomendaria você comprar um aparelho com a condensadora quadrada. Agora, por exemplo, a condensadora quadrada, a gente vai falar já sobre isso, ela tem aquele detalhe que ela joga o ar quente para frente. Então ela precisa de espaço para poder trabalhar. E dependendo do local onde ela for
for instalada, né, se você não tiver esse espaço para jogar a ventilação para frente, você só tem espaço para jogar a ventilação para cima, então dependendo do seu caso, né, pode ser que para você não tenha nem opção. Devido à falta de espaço, né, você só pode instalar no lugar onde o ar só pode ser jogado para cima, então de repente para você pode ser que só dê para instalar essa condensadora redonda mesmo. Então tem que ver aí que você pode ter uma limitação física dependendo do local onde essa instalação vai ser realizada. Agora, pessoal, falando um pouco mais sobre essa questão, né, do barulho que é produzido por essas condensadoras redondas, isso acontece, né, justamente porque se você for ver, né, o tamanho da condensadora redonda, em comparação com as condensadoras quadradas, geralmente ela é bem menor, né? São condensadoras que têm menos espaço útil. Ou seja, devido ao fato delas serem menores, geralmente essas condensadoras elas não têm um bom projeto para isolamento acústico, né? Que ali dentro da condensadora a gente tem o compressor. E geralmente esse barulho é produzido pelo compressor que está trabalhando. Só que devido à limitação de espaço, né, que existe inclusive nessas condensadoras redondas, né, o compressor ele não fica acusticamente bem isolado. Não existe uma proteção para esse barulho maior no caso. Aí o que acontece? Todo esse barulho que é produzido, né, pelo compressor, ele acaba vazando, né, pela carcaça e as pessoas acabam ouvindo isso e isso incomoda bastante. Já nas condensadoras quadradas, como geralmente são condensadoras maiores, existe um espaço para você fazer um isolamento acústico, para você fazer uma proteção acústica maior, evitando que esse barulho produzido pelo compressor acabe vazando. É por isso que, no geral, as condensadoras quadradas elas são menos barulhentas do que essas condensadoras de modelo redondo. Com relação às condensadoras quadradas, pessoal, o que eu vou falar, lembrando, vale para qualquer marca, certo? Pode ser Daikin, Fujitsu, Samsung, Midea. O que eu vou falar aqui é independente da marca. Tem a ver mais com o modelo da condensadora, que é a questão da condensadora quadrada. As condensadoras quadradas, né, normalmente elas têm essa saída de ar frontal. É esse ventilador que fica na frente, né, jogando esse ar para fora no caso, né? Então, ela precisa de ter um espaço na frente dela, né, para poder ser realizada essa ventilação de maneira mais eficiente. Aí foi onde eu falei, se você for instalar ela num lugar onde não tenha esse espaço para essa ventilação na frente do aparelho, aí você vai ter que pegar uma condensadora redonda realmente. Então tem que ver essa questão também do espaço físico do local onde ela vai ser instalada. E como a gente já falou agora há pouco, né, vocês viram que os compressores dessas unidades quadradas, geralmente como elas têm mais espaço ali, o compressor ele acaba tendo um projeto acústico melhor, ele acaba tendo uma proteção maior e o barulho acaba vazando menos, porque elas produzem tanto barulho quanto a condensadora redonda. A diferença é que aqui a gente tem uma proteção acústica que é mais eficiente, né, e evita que esse barulho fique vazando no caso, né, e fique perceptível e incomodando a gente. E agora, pessoal, vem a pergunta que muitas pessoas me fazem. Tem diferença na economia de energia? Por exemplo, pessoal, falando da Midea, né, que eu sempre falo bastante da Midea aqui no canal. A Midea tem aquela linha Air Evolution. A linha Air Evolution, né, os aparelhos são sempre com essa condensadora redonda, né? E tem também a Midea, tem a linha Extreme Save Connect. Na linha Extreme Save Connect, os aparelhos costumam ser sempre com a condensadora quadrada. E aí você me pergunta, tem diferença na questão da economia, né? Se a gente estiver falando em termos apenas de compressor, né, de eficiência energética, pessoal, não tem diferença. O consumo energético vai ser o mesmo. Então, isso aí da condensadora ser quadrada ou ser redonda, no final das contas não vai mudar nada em relação ao consumo de energia, porque o componente principal, que é o compressor, coisa e tal, se a gente estiver falando de aparelhos que são do mesmo ano, então o compressor que está aqui dentro dessa unidade é o mesmo compressor que está dentro aqui dessa unidade. A diferença é o quê? É o espaço físico que ele tem, que é um espaço físico maior, e a diferença também pode ser também com relação à tecnologia. No caso aqui da linha
Extreme Save Connect da Midea, a gente sabe que essa é uma linha mais tecnológica da Midea, é uma linha que tem mais recursos. Então, esse aparelho aqui, ele pode ser até mais econômico, mas não por causa do formato da condensadora, e sim por conta das tecnologias a mais que geralmente os aparelhos da linha Extreme Save Connect da Midea possuem. E isso que eu estou falando aqui, pessoal, vale para outras marcas também. Por exemplo, Daikin. Se você for pegar um aparelho da Daikin, que é condensadora redonda, e outro aparelho que é do mesmo ano, né, só que tem uma condensadora quadrada, em termos de condensadora, isso não vai afetar o consumo de energia. É como eu falei, o que pode afetar essa questão do consumo de energia são as tecnologias embarcadas ali. Por exemplo, no caso da Midea, a gente sabe que a linha Extreme Save Connect é uma linha mais tecnológica e tem recursos que a linha Air Evolution não possui. Deu para entender isso? Então, se um for mais eficiente do que o outro, é mais por conta das tecnologias embarcadas do que por conta do formato da condensadora. Então fica a pergunta no final desse vídeo: qual é melhor? Qual eu devo comprar? Pessoal, no geral, eu te recomendaria sempre comprar, né, aparelhos de ar-condicionado com essa condensadora quadrada, né? Você viu que são aparelhos que produzem menos barulho, geralmente são aparelhos que possuem mais tecnologia embarcada, eles têm mais recursos em comparação, né, aos aparelhos que têm a condensadora redonda. Quando é que o aparelho com condensadora redonda ele é mais indicado? Geralmente quando você procura um aparelho mais barato, porque geralmente os aparelhos da condensadora redonda, eles são mais baratos no caso. Mais detalhes, eles não são mais baratos porque a condensadora é redonda. Geralmente eles são mais baratos porque eles têm menos recursos, eles têm menos tecnologia embarcado, isso acaba fazendo ele ser mais barato. Só que o preço disso é o quê? De repente você vai ter um barulho maior. Então tem que ver o local onde ele vai ser instalado, se ele vai ser instalado num local que pode te incomodar, que você pode ter uma boa percepção desse barulho. Se ele for instalado num lugar que não está perto do seu quarto, é um pouco mais distante no caso, e dá para você ficar ali legal sem o barulho estar te incomodando, ele pode ser mais vantagem. Você inclusive vai comprar um aparelho que é mais barato, né? Só que essa economia no valor, né, você vai ter mais barulho e de repente tem algumas tecnologias que você tem que deixar de ter. Então, no final das contas, você tem que equilibrar tudo isso, né? O quanto você está disposto a pagar, quais são os recursos de tecnologias que você quer ter ou não, e essa questão do barulho. Aí você tem que equalizar tudo isso para poder decidir qual aparelho é o melhor para você. Aqui na descrição desse vídeo, no caso da Midea, eu vou deixar links aqui com aparelhos da linha Air Evolution, que geralmente são aparelhos que têm essa condensadora redonda, e vou deixar também links de aparelhos da linha Extreme Save Connect, que são os aparelhos que têm a condensadora quadrada. E aí você vê, de acordo com tudo que eu falei nesse vídeo, qual a escolha é melhor para você. Qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca aqui embaixo e a gente segue conversando.